Fala aí, camaradas, meu nome é Gabriel Barros. Hoje eu vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre a relação que existe entre direito e capitalismo, beleza? Porque percebam que não é muito comum que a gente encontre nas faculdades, nos cursos de direito, em debates acadêmicos inclusive, um debate um pouco mais aprofundado sobre direito e marxismo. Então é isso que a gente pretende fazer aqui. E primeiramente vamos traçar um paralelo entre direito e capitalismo. Qual a sua relação? O que é que os dois têm a ver? Qual a ligação? Se existe ou não uma relação inclusive de necessidade, de sociabilidade, o que é que influencia. Então nós vamos, pelo menos em linhas gerais, trazer hoje aqui algumas notas introdutórias, né, pelo menos, para que a gente, quem sabe, possa aprofundar um pouquinho mais para frente aí sobre esse tema, beleza? Então vamos lá, falando aqui sobre direito e capitalismo aqui hoje, né? Então para isso vamos pegar amparo, claro, no livro que é realmente fundamental para qualquer estudante de direito, estudante na área de humanas em geral, inclusive, para entender pelo menos um pouco da dinâmica entre o capital e o direito, entre o direito e o capitalismo, certo? Então, para isso nós vamos pegar aqui primeiramente um amparo no livro de Engels e Kautsky, né, que é o Socialismo Jurídico, e nós vamos trazer aqui à luz um pouco a temática do marxismo, portanto traremos uma visão filosófica, mas à luz de uma filosofia marxista do direito. Então a gente vai trazendo aí mais conteúdo ao decorrer do tempo. E primeiramente nós vamos trazer, portanto, a ideia aqui central a partir, tomando como ponto de partida o livro de Engels e Kautsky, o Socialismo Jurídico, e também o livro de Introdução ao Estudo do Direito do professor Alisson Mascaro, que é com certeza alguém muito qualificado, que eu venho lendo, estudando aí há algum tempo, e com certeza é alguém que vem aprimorando cada vez mais o debate marxista no âmbito do direito, beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui que a gente precisa destacar é que a relação entre direito e capital ela é uma relação extremamente necessária para a gente entender a dinâmica das instituições jurídicas, certo? Porque a partir dessa análise aqui, filosófica, dessa filosofia marxista, primeiro a gente tem que diferenciar o que é o direito e o que é o capitalismo. Então, basicamente, pegando uma análise que prevalece aí na teoria geral do direito, que é uma análise positivista, né? Que é basicamente aquelas lá mais tradicionais, de Miguel Reale, entre outros tantos autores aí que vão dissecar um pouco mais sobre isso, mas acho que o principal, talvez o mais estudado, é Miguel Reale. E ele traz uma noção mais positivista e que é de certa forma abraçada aí pelos demais, que a gente pode resumir aí de uma certa forma como o direito sendo o conjunto de normas jurídicas que regulam a sociedade, são normas de conduta social, esse tipo de coisa, que é uma análise aqui positivista, certo? Então, e o capitalismo, por outro lado, ou na verdade talvez do mesmo lado, a gente vai ver aqui um pouquinho mais sobre isso, o capitalismo é um sistema de acumulação. É um sistema de acumulação que visa acumular, na verdade, não riqueza, mas acumulação visando o lucro. Que aí, sobre riqueza, o que é lucro e tal, aí já é um outro debate, né? Que não seria próprio aqui para esse vídeo. Mas é importante que se diga isso. Inclusive, obviamente, para ter uma análise mais aprofundada sobre o que o capitalismo e o capital em si, aí obviamente a gente tem que recorrer à obra de Karl Marx, né? Então, sua principal obra, que é o Socialismo, aliás, que é o Capital, né? Então, no capítulo 23 lá do Capital, ele fala sobre a lei geral da acumulação capitalista, né? Então, ele vai dissecar lá com toda a propriedade sobre o que como funciona, né, a dinâmica do capital. Então é importante que a gente tenha uma leitura atenta do capital
para ter uma análise também crítica do que é o positivismo jurídico e como a nossa tradição romano-germânica é bastante influenciada e, de certa forma, que traz esse tipo de debate aí positivista, certo? Então vamos lá. Então a gente entende o direito como conjunto de normas jurídicas, aquelas que regulam, aquelas que são normas de conduta social, enquanto que o capitalismo é um sistema de acumulação. E é importante que se diga, o capitalismo, como sistema de acumulação, ele visa o lucro, tem a finalidade aí, o lucro, e não a justiça. Então a gente vai perceber aí, depois analisando um pouquinho mais, que o capitalismo e a dinâmica da sociabilidade do capital não se preocupa em trazer justiça, pelo menos não para aquela parte da sociedade que se encontra ali sendo explorada, sendo oprimida, enfim, que está sempre em constante exploração, né, para dizer aqui em linhas gerais. Então é importante que a gente diga isso. O capitalismo ele não se preocupa com justiça, certo? Então vamos lá. Na obra, né, do socialismo jurídico, a gente vai perceber que Engels e Kautsky fazem um debate, né, sobre a possibilidade ou não de emancipação da classe trabalhadora, da classe, portanto, oprimida pelos capitalistas, exploradas pela burguesia do capital, se existe uma possibilidade ou não de emancipação política através do direito. E a conclusão que eles chegam é que não existe, através de uma sociedade capitalista, não existe possibilidade de emancipação política da classe trabalhadora, da classe explorada, por meio do direito. E por que isso acontece? Pelo simples fato, aí, entre aspas, de que o direito em uma sociabilidade, em uma sociedade capitalista, como eu disse, ele visa o quê? Em uma sociedade capitalista, o direito ele vai, na verdade, ser a forma jurídica do capital. E se o capital ele visa lucro e não justiça, o direito também vai reproduzir essas formas de sociabilidade através das próprias normas jurídicas, certo? Então, a conclusão que os autores chegam é que o direito, olha só, é fruto da forma social da qual faz parte e só pode mantê-la tal como é, ou seja, para isso que existe, e jamais poderá contrariar seus principais interesses. O direito é, em última análise, a forma jurídica da sociedade capitalista. Então a gente percebe essa simbiose entre o direito e o capitalismo em uma sociabilidade capitalista justamente nesse sentido, ou seja, o direito aqui ele não vai servir como um viés emancipatório, ele não vai ter como condão guiar, ter o bastião da justiça. Não, o bastião aqui, na verdade, do direito em uma sociedade capitalista é digamos assim, o bastião que vai garantir toda essa reprodução do capital para que os capitalistas ganhem seu dinheiro, para que possam lucrar, certo? Depois, em um outro debate, a gente pode aprofundar o que é ou não ser capitalista, o que é ser burguês, né? Porque hoje em dia qualquer um pensa que tem um negócio ali, tem um estabelecimentozinho que vende açaí e tal, não sei o que, já pensa que é burguês, que pensa que domina os meios de produção, outro conceito aí que a gente pode abordar aí futuramente, mas por enquanto a gente vai analisar a partir dessa questão. Então, no capitalismo, a gente percebe, e Alisson Mascaro ele é muito preciso em relação a isso, que a gente não pode ter ilusão. A gente não pode ter ilusão do direito se esse direito serve para reproduzir essa sociabilidade do capital. Ou seja, o direito é a forma jurídica do capitalismo, do sistema capitalista. Então, quer dizer, pode até parecer contraditório um advogado falando aqui contra. Na verdade é uma interpretação aqui que eu estou colocando, né, a partir do olhar de Engels e Kautsky, né? Mas para não parecer contraditório que eu estou falando contra o direito, algo assim, é bom deixar claro isso, né, que na verdade é a interpretação que eles têm, no qual de certa forma eu concordo, né? Então, continuando aqui, é importante que a gente
tenha esse lado aqui sobre essa interpretação. Inclusive hoje em dia está sendo cada vez mais comum a gente trazer o direito, o debate sobre racismo. O professor Adilson Moreira tem trazido isso aí academicamente, tentando transportar o direito aí desse viés juiz positivista, conservador, garantidor do status quo, para uma tradição de transformação. O professor Lênio Streck também, que no campo da epistemologia vem fazendo um belíssimo trabalho também. Sou leitor aí voraz das suas colunas lá no Conju, leio bastante seus livros também, e é muito importante que sejam lidos. Vem trazendo e vem colocando um debate do direito como um transformador aí social. Mas nesse olhar aqui da filosofia marxista, que interpreta o direito, é bom que a gente tenha isso em mente, que eles colocam aqui claramente que o direito ele não serve como algo que venha a emancipar, né, como eu já disse, politicamente, aqueles que sofrem com a exploração que é legitimada através do direito. Então é importante que a gente pontue isso aqui mais uma vez. Então, o professor Alisson Mascaro, ele inclusive tem um capítulo lá que ele trata exclusivamente dessa questão do direito e capitalismo, é muito importante que seja lido. Ele analisa que na sociedade pré-capitalista, inclusive, o direito ele tinha uma certa forma de reprodução que era uma forma insegura, que ele vai dizer que, inclusive, que o direito muitas vezes veio mais a justificar a exploração do que transformá-la, do que eliminá-la. Então ele fala, na antiguidade, por depender da vontade de quem mandava, o direito era inseguro, incerto, e na maioria das relações e situações sociais era uma injustiça que se confirmava. Mas o capitalismo, que é institucionalizado por meio do Estado, ele vai trazer uma nova forma, que é o quê? O direito através das leis, o positivismo lá, que vem ganhando cada vez mais forma, passa para um positivismo jurídico também. E nesse sentido ele vai dizer que na verdade o direito ele vai garantir que o capitalismo seja seguramente injusto. Então Alisson Mascaro ele discorre sobre isso, dizendo que o direito ele vai se tornar, em uma sociedade capitalista, previsivelmente inseguro. A gente pode perceber aí, através até de uma certa argumentação do senso comum, que é muito comum realmente que as pessoas tenham noção de que as leis são injustas, e que as leis sempre pegam mais pesado com quem é mais pobre, com quem está na base social. Portanto, a gente tem um certo entendimento generalizado até de que há uma injustiça e que essa injustiça é, de fato, por mais contraditória como possa parecer, mas é uma injustiça previsível, é uma injustiça que é segurada e assegurada repetidamente pela forma de reprodução da sociedade capitalista. Então é isso que Alisson Mascaro coloca com muita primazia, com muita qualidade. Então ele pontua muito que nós não podemos ter ilusão com o direito, certo? É bom que a gente... Bom, e aí percebam, né? Isso não nos impede de denunciar as injustiças, de buscar um aperfeiçoamento do sistema de justiça. De fato, isso não nos impede de lutar, né? Mas é entender que a partir do meio social do qual fazemos parte, existem limitadores, e são limitadores intrínsecos do sistema do qual nós fazemos parte. Então é importante que a gente coloque isso aqui, e o professor Alisson Mascaro, mais uma vez, coloca isso com muita ponderação, certo? É importante que a gente não perca isso de mente. Ele cita, por exemplo,
o que são as normas programáticas? Veja, no direito lá constitucional, que eu particularmente gosto muito. O que são as normas programáticas? São normas que terão eficácia em um porvir, em um momento que nós não sabemos ao certo, quando puder. Ou seja, não tem uma aplicabilidade imediata, porque veja lá o que tem no artigo 6º da Constituição Federal, por exemplo, né? Todo aquele rol de direitos sociais. E o rol de direitos sociais no geral. Vejam que basicamente eles se colocam quase que como normas programáticas em lato sensu e que viram realmente meros programas a serem perseguidos, mas que, como não interessa a sociabilidade do capitalismo, ficarão tão somente nos projetos, ou seja, ficarão ali no papel, na teoria, e dificilmente serão implementados. Claro que tem muita coisa implementada aí de direito social, que são coisas importantes, como eu já pontuei, que a gente precisa realmente entender esse debate como um debate importante e que não deve fazer com que a gente fique sem querer, digamos, lutar, denunciar de tudo de ruim que acontece com o nosso sistema de justiça. A gente tem que buscar um aperfeiçoamento, mas entendendo os seus limitadores. Isso que é importante, entender os limitadores que são inerentes a uma sociedade capitalista. Me desculpe até ser repetitivo, mas é para que isso fique bem claro. Então, eu acho que para concluir aqui mais ou menos o raciocínio, é importante a gente mencionar, vou citar aqui um poema do professor Mauro Iasi, certo? Um filósofo do direito, cientista social muito importante, e que eu venho acompanhando também há bom tempo, lendo o que ele vem publicando, e que ele traz um poema que é bem interessante, que ele fala assim o seguinte: você tem direito, o que você não tem é casa. Você tem direito, o que não é vaga. Você tem o direito, o que você não tem é saúde. Direito você tem, mas não tem quem o acuda. Você tem direito, não tem desejo. Você está cheio de direitos, mas o que lhe falta é um beijo. Direito você tem, mas você não tem peito. Você não tem jeito, mas tem direito. Você tem muito direito, é uma espécie de espírito rarefeito que não mata, nem a sede nem a fome do corpo sedento. Mas tem, é verdade, muito direito. Mais um dia ainda você vai perceber calmamente que o seu coração bate mesmo do lado esquerdo do peito. Claro que esse final aí ele puxa para o seu viés político, do qual eu faço parte, não tenho pretensão de esconder aqui de ninguém, obviamente, mas que veja que, em linhas gerais, o que ele traz aqui no poema, que direito todo mundo tem. Por quê? Porque direito virou uma coisa abstrata, como até o professor Silvio Almeida, né, traz no livro dele sobre, que foi a tese de doutorado dele, que é sobre direito e Sartre e tal. Ele faz um debate muito bom sobre o existencialismo, sua influência no direito, e o debate sartriano do direito também, que é de certa forma pouco trabalhado, né? Como se diversos filósofos aí não tivessem pensado o direito, mesmo que indiretamente. Mas enfim, o que é que ele traz lá? Que o direito ou pelo menos virou, o que é de certa forma uma ideia abstrata, ou aquela concepção sociológica do direito como folha de papel, no caso lá a concepção sociológica da Constituição, né? Constituição como folha de papel, que é o que na prática a gente vê bastante. Inclusive o La Salle era alguém que tinha divergências ali teóricas profundas com Marx, enfim, é um debate também muito, muito interessante, mas que no poema aqui do Mauro Iasi, ele traz essa concepção bastante interessante de que o direito
em última análise, é uma ideia abstrata, que fica lá no texto, positivado, ou seja, que a gente falou aqui, tradição juspositivista, que fica lá positivado, olha, você tem direito a isso, aquilo, tudo mais. Se vai ser concretizado ou não, tal qual as normas programáticas, outra história. Agora, que você tem direito, tem, e tem direito até demais. Então, pessoal, para concluir aqui, acho que foi um debate interessante, a gente pode ir aprofundando, dissecando um pouco mais. Realmente não dá para exaurir o tema aqui, e é um tema muito complexo, mas que eu deixo essas referências que vocês possam buscar, que são contrapontos, inclusive são, do ponto de vista aí de uma teoria crítica, o professor Alisson Mascaro coloca brilhantemente, por exemplo, também no livro dele de Filosofia do Direito, ele faz lá uma concepção daquilo que ele considera como as 3 vertentes principais de interpretação do direito. Ele coloca lá positivista, não positivista e a crítica. Depois a gente pode explicar esses 3 conceitos aí. E estou falando da gente e tal, mas na verdade sou eu, né? Eu acho que é mais uma forma que eu tenho de pensar coletivamente aqui. Mas, enfim, então acho que concluindo é isso, ou seja, resumindo, né, que essa concepção que prevalece no pensamento marxista, não posso dizer todos, mas é o pensamento da filosofia marxista geral, de que o direito não tem como pretensão ser emancipatório, portanto, não é uma sociedade capitalista, portanto, ele é limitado intrinsecamente pela forma social da qual faz parte. E esse foi o debate aqui que a gente trouxe hoje, e depois a gente pode aí ir aprofundando um pouco mais, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Pode curtir, comentar, compartilhar. Estamos juntos aí na luta, beleza? Valeu!